Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. No dia de hoje, a gente vai falar sobre como respeitar as diferenças, entender e aceitar o tempo de cada um. Para que eu possa passar isso de forma um pouco mais clara, eu vou usar um exemplo através aí da natureza, como se a gente plantasse um pé de alface ou um pé de cebolinha. Então vamos colocar que cada um tem o seu tempo aí de colheita. O alface tem 3 meses e a cebolinha 4. Então que a gente possa absorver o máximo possível dos nutrientes dela, a gente tem que colher no tempo certo. Nem a menos e nem a mais. Então para que a gente também possa receber aquele resultado que a gente tanto espera, tem que esperar o tempo certo das coisas. Se eu colher um pouco mais cedo, eu não vou estar conseguindo absorver realmente aquilo que aquela hortaliça pode me fornecer. E também a outra coisa que é de vital importância é saber que a gente tem que respeitar as diferenças. Eu não posso querer que a cebolinha tenha algumas características do alface. Isso não vai ser possível. E também muito menos querer que o alface tenha o gosto da cebolinha. Então a gente tem que saber respeitar, entender e aceitar que elas são diferentes uma das outras. Então quando a gente leva isso para o ser humano, é a mesma coisa. Porém, o que o ser humano pode ter é desenvolver outras habilidades e outras características. Só que cada um consegue desenvolver e enxergar essas necessidades de desenvolver isso de acordo com a vida, de acordo com alguns momentos que aquela pessoa passou, ou a sua história de vida, aquilo que ela de repente está passando no momento. Ela parou para pensar, falei, puxa, se eu tivesse desenvolvido tal habilidade naquela época, eu conseguiria absorver essa informação de uma forma diferente. Então se você começa a se deparar com tais situações, às vezes, puxa, eu não consigo lidar bem com aquela situação, às vezes eu vejo que eu fico muito estressado, ou às vezes eu fico muito chateado. Eu falei, poxa, que características será que eu deveria desenvolver para tentar evitar tais tipos de pensamentos dentro de mim? Então cada um tem o seu tempo. De repente tem alguma pessoa que já desenvolveu tal característica e tal habilidade e gostaria de partilhar esse sentimento com ela. Poxa, como é que será que eu posso fazer? Então eu gravei um vídeo anterior aí que fala sobre como a gente aproveitar bons momentos para a gente poder resolver coisas às vezes mal resolvidas, ou até situações como essa, de partilhar com outra pessoa outras experiências para que a gente possa ter um tipo de discussão saudável. Então quem quiser dar uma olhada, está aí como sugestão. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, para que a gente possa ter um nível de consciência diferenciado, no sentido que a gente possa se aprofundar um pouco mais, a gente precisa começar a praticar isso. E também entender que as pessoas são diferentes umas das outras. Algumas pessoas têm algumas características, outras pessoas têm outras características. Entender que elas são diferentes umas das outras. Isso é de vital importância. Não adianta eu querer que uma pessoa seja algo que às vezes ela não é. Então, o quanto antes a gente conseguir aceitar isso, é melhor para a gente. Entender às vezes que num relacionamento entre pais e filhos, entender que, por exemplo, quando os meus pais nasceram, era uma época. Hoje, quando eu nasci, eu vim para esse mundo, foi outra época. Então as coisas mudam, então são diferentes as épocas uma da outra. Ou às vezes até você está no seu ambiente de trabalho, vê que às vezes ou seu chefe ou seu colega de trabalho, entender que cada um teve a sua realidade, a sua maneira de viver, os seus exemplos de vida. Então às vezes você chega para ter um tipo de discussão, se você não levar isso em consideração, poxa, você não está não está analisando aquilo de uma forma, levando isso em conta. Às vezes você não está sendo tão justo assim. Então, para que a gente possa aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, a gente de repente poderia levar um pouco mais isso em consideração. Então, para que você possa entender isso, eu vou ver se de repente você gostaria de fazer um desafio com você mesmo. Eu tenho a minha experiência, eu sempre tive horta, eu sempre cultivei as coisas, cada uma dessas hortaliças tem o seu tempo. Se você nunca fez, tenta praticar. Planta uma verdura, uma ou duas, e veja que cada uma delas tem o seu tempo. Cada uma vai precisar de mais sol, menos sol, elas não vão falar com você, ela vai depender extremamente de você, e através dessa prática você vai desenvolver uma percepção diferenciada.
quando você estiver em algumas situações, seja na sua casa, na sua vida pessoal, com a pessoa que você se relaciona, com seus pais, amigos, ou no seu próprio ambiente de trabalho, a partir dessa prática você vai começar a ter um nível de percepção diferente das pessoas. Você vai começar a aceitar as pessoas de uma outra maneira e entender elas acima de tudo. Porque não basta só falar que você entendeu se você não aceita. Então o seu nível de aceitação começa a mudar. Então, na realidade, o que começa a mudar é o seu nível de consciência perante essas realidades. E é de vital importância para que a gente possa viver um pouco mais em harmonia, que a gente possa ter um pouco mais de paz, de espírito, e que a gente possa partilhar. Então, a partir do momento que você conseguiu absorver esse conhecimento e praticar, é de fundamental importância a gente partilhar com outras pessoas, que é isso que eu venho tentando fazer, partilhando as coisas que eu vivenciei, para que a gente possa sempre contribuir um com o outro através dessa troca de experiência. Então, de repente, se você conhece alguma pessoa que tenha essas características e viu que, de repente, esse vídeo poderia contribuir e ajudar ela, então, poxa, por favor, que compartilhe isso da melhor forma possível. Se você tem algum tipo de dificuldade, não conseguiu compreender algumas coisas que eu tentei passar, eu estou aberto, pode me mandar um e-mail, escrever qualquer coisa aí nas redes sociais, para que eu possa tentar ajudar da melhor forma possível. E eu espero que realmente esteja sendo útil esses vídeos que eu venho fazendo. Eu emprego muito carinho, muito amor em cada um deles, partilhando realmente as coisas que eu pratico. E realmente entenda que eu não acerto sempre, eu muito mais erro do que eu acerto. O importante é que eu venho buscando constantemente praticar. Tá bom? Então espero que você tenha uma boa semana, fiquem com Deus, muito obrigado, tchau, tchau.